Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: mantenha a fé. Ainda que tudo pareça dizer que não, Deus não vai te deixar na mão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pelo banho, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a viver na presença de Deus, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a ouvir louvores, Deus ele começa a sondar os nossos pensamentos praticamente o tempo todo. Então é como se o tempo todo nós conversássemos com Ele. O tempo todo nós orássemos. E de alguma forma, Deus, através daquilo que a gente vive, Ele vem se revelando e vem dando sabedoria para as coisas mais simples. Quando nós queremos ver Deus, nós o encontramos em todas as oportunidades. E eu vou partilhar um exemplo de uma coisa simples e boba que aconteceu comigo. Eu todos os dias, eu tenho o costume de usar tipo um liquidificadorzinho, desses de Mercado Livre, baratinho, que ele vai 2 pilhas. E todos os dias eu uso ele da mesma forma. Consequentemente, a pilha com o tempo ela vai acabando, até chegar um tempo que eu aperto o botão e ele não faz mais nada. E isso é normal, né? Normalmente a gente coloca uma pilha e ela vai ficar ali um tempo funcionando. E já fazia um bom tempo a última vez que eu já tinha carregado ele, né? Que eu tinha trocado as pilhas dele. E vinha normal. Para mim o normal dele era ele girar sempre fraquinho, sempre sem nada, até que ontem a pilha dele simplesmente terminou de acabar e eu podia apertar o botão e ele não estava fazendo mais nada. E eu troquei as pilhas dele, mas eu não tinha usado. Hoje, quando eu fui usar ele de novo, nossa, estava tão diferente, porque a velocidade dele, a força, as coisas, parecia um outro produto, mesmo sendo o mesmo. E aí aquilo me fez refletir, que é isso que eu falo, quando a gente quer encontrar Deus, a gente encontra em todas as coisas. Na nossa vida, será que também não é assim que as coisas acontecem? O copo era o mesmo, o mecanismo era o mesmo, só tinha uma coisa que a gente nem podia ver que mudou. Era aquilo que estava dentro, era a pilha. E é justamente isso, a nossa fé é a nossa pilha. É ela que mantém as coisas funcionando. Quanto menos fé eu tenho, estava como os dias anteriores, cada vez mais fraquinho, cada vez mais desanimado, cada vez ele tendo toda a condição de ser forte, mas dentro dele ele não tinha a energia suficiente. E eu olho para minha vida atrás, quando a gente pensa, uma pessoa que não acredita em Deus, eu não tinha pilha. Ainda que eu fosse um copo, ainda que eu pudesse fazer o que todos fizessem, eu não conseguia fazer. Por quê? Porque dentro de mim não tinha energia. E aí eu poderia ter dado outro uso para esse copo, de repente só tomar água e não bater alguma coisa, ou colocar coisa dentro, colocar tampa e chacoalhar. E é isso que a gente faz com a nossa vida quando nós não temos Deus. Nós começamos a inventar utilidades que nós não temos e nem precisaríamos ter se as coisas fossem do jeito que Deus ensina. E na maior parte do tempo a gente está fazendo isso. A gente tira as pilhas e tenta arrumar uma utilidade nova. E quando vê que não consegue fazer sem Deus as coisas, começa a querer culpar e achar que é algum outro problema. Sendo que o problema está em nós mesmos. E talvez sempre fica a mesma indagação, mas como eu carrego essas pilhas, né? Como eu coloco pilhas novas? Essa pilha ela tem um nome, não é Duracell, não é Rayovac, não. Essa pilha ela chama Jesus. Eu posso colocar outra pilha no lugar? Pode. Pode colocar a pilha que você quiser, só tem um problema, as coisas elas não vão funcionar como deveria. Se a gente até chegar no supermercado, a gente nota que existem diversos tamanhos de pilha. E não adianta eu comprar uma pilha grande para um lugar que é pequeno, que ela não vai caber. E se eu colocar uma pequena num grande, também não vai caber. Então a gente tem a pilha certa para o lugar certo.
E às vezes o que a gente tenta fazer é justamente o contrário. Deus ele deixou dentro de nós um espaço reservado exatamente para uma pilha chamada Jesus. E essa pilha Jesus ela tem o tamanho, a energia, a capacidade suficiente para que nós possamos ser o meu liquidificadorzinho na velocidade máxima. Mas às vezes a gente acha que essa pilha Jesus, por ela ter o nome de amor, a gente acha que qualquer pilha serve, que qualquer amor serve. E às vezes a gente vai lá e coloca um amor humano no lugar. Esse amor humano, ele não cabe. Apesar de, entre aspas, ser uma pilha também, mas esse amor, ele não serve. E às vezes a gente vai lá e coloca outra religião como pilha, também não serve. E às vezes a gente vai lá e quer achar que algum ser humano que veio a esse mundo possa se tornar também uma pilha, por mais santo que a vida dele possa ter sido, por mais que ele tenha se revelado dentro da obra de Deus, também não serve. Pior ainda, porque essa pilha, Deus ele deixa na palavra muito bem claro que Deus é Espírito. Então essa pilha, ela é uma pilha invisível. Deus ele deixa claro também que o maior equívoco que a gente pode cometer é querer transformar algo visível em algo divino. A fé, ela é a capacidade que nós temos de ver aquilo que não existe. Então se eu acredito naquilo que existe, que se materializa diante dos meus olhos como aquilo sendo a fé ou aquilo sendo Deus, também não é a pilha certa. A pilha certa, ela é Jesus. Não existe outra que nós possamos colocar no lugar. Se a gente vai lá em Jó 14, versículo 14 a 16, a palavra do Senhor ela diz assim: Eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que as minhas lutas acabem. Então me chamarás, e eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me criastes. Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para me veres pecar. Essa passagem e o livro de Jó, ele é um livro que você tem que tomar um certo cuidado quando você lê ele. Porque se você não entende o que está acontecendo, você vai cair no equívoco de diversas passagens que elas estão na Bíblia, porém são relatos de pensamentos humanos e não divinos. Porque Jó, no começo, quando tudo começa a acontecer na vida dele, ele recebe 3 amigos para dar conselhos a ele sobre o porquê da vida dele está dando tão errado. Enquanto Jó diz, olha, eu não fiz nada, os amigos ficam ali pichando na cabeça dele que é culpa do pecado, que é culpa de alguma coisa que ele fez. E Jó, no meio daquele bando de questionamento, ele começa a dizer coisas que estão dentro do coração dele, mas não tem sabedoria. E depois do capítulo 33, que Deus começa a conversar através de um outro amigo com ele. Esse trecho que eu trouxe faz parte desses textos que Jó está lamuriando, que Jó está reclamando. Então, quando eu falo para a gente manter a fé, uma coisa a gente tem que saber, e é fato. Todas as vezes que eu pegar o meu liquidificadorzinho e colocar uma pilha nova nele, ele vai estar em capacidade máxima. Então, se de alguma forma eu tenho olhado a minha vida e não tenho encontrado essa capacidade, eu preciso melhorar essa pilha, ou eu preciso recarregar essa pilha. Se eu já coloquei uma pilha chamada Jesus no lugar, tá, essa pilha ela vai se consumindo, porque se fosse assim, eu falasse, olha, eu creio em Jesus. Não, ó, eu pisei na igreja, ó, eu frequento... não tem sentido. Como que Deus ele falou? Ame Deus sobre todas as coisas, coloque a pilha Jesus no lugar certo. Se fosse um manual de instrução, e o próximo como a ti mesmo. Então quando eu coloco a pilha Jesus no lugar, para mim recarregar ela é através do amor ao próximo. Através da oração, através da sabedoria, através do louvor, através da leitura da palavra de Deus, através da prática e da obediência das coisas que Deus ensina, essa pilha ela vai ficando cada vez mais cheia. Tem pessoas que às vezes precisam fazer o jejum. Mas para que serve o jejum? O jejum é arrependimento. As pessoas naquela época, eles jejuavam quando eles estavam arrependidos. Exatamente isso. Outra coisa que mostrava o arrependimento deles, eles tinham o costume de colocar uma roupa feita de pano grosseiro e colocar cinzas na cabeça, para que as pessoas pudessem ver e notar que aquele comportamento que não era típico de uma pessoa estava transmitindo uma mensagem. Sabia que ainda hoje, às vezes, a gente faz isso?
Quando falece alguém, quando nós estamos de luto, qual é a cor que nós vestimos? Preto. Então, às vezes, as pessoas olhando ali falam, poxa, a pessoa está de luto. Poxa, aquela pessoa, ela está arrependida, olha, ela está fazendo jejum. Quando Jesus ele vem e começa a ensinar, ele fala assim, olha, se você quiser fazer um jejum que é válido para Deus, ninguém pode saber que você está jejuando. Porque se você fizer algo pensando no pensamento dos outros ou pensando na aprovação dos outros, já está tudo errado aquilo que você fez. Então nós temos que fazer as coisas para que as coisas elas saiam diferentes. Então não adianta a gente simplesmente achar que nós vamos fazer o caminho do jeito que a gente quiser e que as coisas vão simplesmente sair do jeito que a gente espera. Não, essa pilha só carrega do jeito que Deus ensina, da forma que o Senhor ele confronta o nosso coração, quando nós admitimos nossos erros e os nossos pecados e quando nós nos arrependemos. A busca do céu ela é incessante, ela é diária. E essa pilha, assim como a minha pilha do meu liquidificadorzinho, se ela não for recarregada, ela vai chegar um tempo que aquele mesmo liquidificador ele já não vai ter mais utilidade nem funcionamento. E às vezes não é isso que nós sentimos? Eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo vazio. Não existe pilha dentro de você. Então, por mais que você tente acessar, e olha para você às vezes como é maldade. Uma pessoa que ela não tem Jesus no lugar dela, ela não vai conseguir girar aquela hélice. Então, por mais que às vezes eu dê conselhos para uma pessoa e eles sejam os melhores possíveis, eu aperto o botão e ela não vai ligar. Ela não vai conseguir compreender o que eu falo, ela não vai conseguir fazer o que eu faço, ela não vai conseguir fazer nada. É necessário que o Espírito Santo esteja dentro de nós para que nós consigamos discernir as palavras. E olha como Jó, nesse trecho que ele está lá muriando, ele começa a dizer coisas que não têm sentido. Ele fala assim, olha, tá bom, eu vou esperar que dias melhores cheguem e que as minhas lutas acabem. Sabe por quê? Porque eu tenho notado que você fica apenas me espiando e me vendo pecar. Você não tem me ajudado em nada. Olha as coisas que têm acontecido comigo e você não tem me ajudado em nada. Aí quando tudo melhorar, você pode me chamar e eu vou ficar contente de você me chamar. Tá? Você que me criou. E você vai ver, olha, eu não erro mais, não precisa mais ficar me olhando. Olha a arrogância, olha quando falta sabedoria e falta maturidade, como nós não conseguimos entender as coisas que acontecem na nossa vida. E assim as coisas elas vão seguindo. Na maior parte do tempo nós não temos uma pilha. Mas vamos imaginar que essa nossa pilha que a gente tem que usar todos os dias, eu só vou uma vez na semana na igreja para carregar essa pilha, mas eu quero usar o tempo todo. Não vai funcionar. Por isso que eu falo, a igreja ela é um complemento. Só que a igreja, sem a obediência, sem a leitura da palavra, sem a prática, sem nada, ela não carrega a pilha. Se os teus sentimentos, tá bom, você tá desanimado, tá moadinho, não tá conseguindo fazer as coisas, não tá conseguindo ficar com a pilha cheia, não tá conseguindo ficar feliz, não tá conseguindo ficar em paz, não tá sentindo coragem, sempre tá com medo, sempre tá frustrado, sempre tá inseguro, ou tá com ódio, ou tá com raiva, a pilha não está carregando. Nota que, vamos imaginar que você não soubesse, vamos imaginar, eu tenho um liquidificador aqui, você não sabe quanto de pilha tem nele. Como que a gente pode descobrir? É só apertar o botão. Se eu apertar o botão e ligar, e ela ligar bem devagarzinho, você vai falar, a pilha está acabando. Se eu apertar e tiver muito rápido, você fala, nossa, a pilha está cheia. Se eu apertar, tá média. Se eu apertar e não acontecer nada, tá sem pilha. Você percebe que pelo comportamento do liquidificador nós conseguimos entender o que está acontecendo com ele? É a mesma coisa com nós. Pelos nossos sentimentos nós podemos entender qual a relação que nós temos tido com Deus. E Deus ele não está ali olhando a nós como Jó pensou. Ele está me olhando só querendo que eu pegue. Não. Deus ele fala na palavra que ele tem paciência, que ele está esperando que todos se salvem. Ele não quer que as pessoas sejam condenadas, ele quer que as pessoas elas se salvem. Se a gente vai lá em Romanos 4, versículo 20, essa já é uma palavra que nós podemos crer integralmente. Ela diz assim: mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esse trecho, ele está relatando
quando Deus fez uma promessa a Abraão, que apesar dele ser velho, Deus disse, olha, você vai ter um filho. E ele creu nessas promessas e ele não duvidou. E o que impede a nossa fé de brotar algo na nossa vida? É a incredulidade. É todas as vezes que Deus diz e nós queremos colocar obstáculos sobre o sobrenatural. Deus, ele já é sobrenatural. Então não adianta a gente simplesmente falar, pensa numa coisa, você tem um liquidificador e nunca viu uma pilha, e eu falo pra você assim, olha, esse negocinho vai rodar rápido. Não, mas nunca rodou. Não, mas vai rodar. É que Jesus não tá no lugar certo. A hora que você colocar, ele vai rodar. Não é possível. É diferente de eu falar assim, tá bom, onde tá esse Jesus? Vamos colocar aqui, vamos ver. Não, eu acredito que a hora que eu apertar vai acontecer. E é justamente assim. Ele, apesar da idade, apesar de tudo, ele não duvidou. A mulher dele, sim. Quando ela escutou os anjos que estavam anunciando a ele as coisas que iriam acontecer, ela deu risada. Ela falou, eu velha do jeito que eu tô? Eu não. Isso daí... Nota que Deus, ele só consegue se manifestar na nossa vida baseado na forma que nós carregamos essa pilha. Então, simplesmente eu me batizar, simplesmente eu frequentar a igreja, simplesmente eu ter uma pilha chamada Jesus no lugar sem carregar ela, não adianta. Não adianta pedir para outro orar também, que ela não vai. É muito pouco. É isso que às vezes eu falo. Tudo é um complemento. Mas uma coisa dessa sozinha é muito pouco. É a mesma coisa se eu te desse uma pilha e um carregador e falar, você vai poder deixar 1 minuto na tomada e tirar. Você vai poder usar quanto tempo? Então o tempo que você se dedica a Deus é o tempo que você vai conseguir usar. E olha como uma simples cena de uma coisa, de trocar a pilha de alguma coisa, olha que revelação que Deus faz. Quanto mais ele não pode falar pelo tanto de coisa que acontece. Mas tem um porém. Você sabe por que Deus ele pôde falar comigo nesse instante? Porque eu estava pensando no tempo presente. E a maior parte do tempo, você sabe onde está o erro de todas as pessoas? Está sempre pensando ou no futuro ou no passado. Como que Deus pode falar com você se você não está prestando atenção no agora, no hoje? Você está ali pensando que você vai ter que amanhã, que você vai comer amanhã, no que você vai ter amanhã. De repente você está na segunda pensando no final de semana e está só lá pensando, porque quando eu ficar rico, não, porque quando Deus fizer, e a glória está sendo derramada agora, e a sabedoria está sendo derramada agora, e as coisas estão acontecendo agora, mas você não quer nada dessas coisas porque não é o que você pediu. Cara, que maluquice! Aproveita as oportunidades que são oportunas enquanto elas são. Essa é a melhor oportunidade que você tem, porque ela já é sua. Então, uma coisa que eu tenho pavor, quem vive comigo, quem convive, quem me conhece sabe, de falar coisas de tempos futuros. Eu só falo de presente, eu só sei se eu vou fazer na hora. Eu não planejo nada, eu não faço nada porque eu não sei onde Deus quer que eu vá. Eu tento prestar atenção. Se eu começo a perceber que o que eu estou fazendo no presente eu não estou 100% entregue àquilo, eu começo a orar até que o meu espírito ele entenda que o tempo que eu quero viver agora não se chama presente à toa. É o tempo que nós podemos viver. E a promessa é justamente isso. Eu no presente, eu conservar aquilo dentro do meu coração, sabendo que aquilo vai produzir uma glória para mim, vai aumentar a minha fé, e eu já estou convencido que Deus ele tem poder, Deus ele tem energia, que para quando eu apertar aquele botãozinho, aquilo vai rodar e vai mudar a minha vida. E é isso que Deus tem feito. Por isso que nós insistimos todos os dias para que vocês criem hábitos de pessoas convertidas, hábitos de pessoas que carregam as suas pilhas todos os dias, porque você sempre vai estar rodando no máximo. Você sempre vai estar vivendo com a intensidade melhor. Sempre você vai saber que Deus ele não vai te deixar na mão. Não importa o que as pessoas dizem, porque o que roda a hélice está dentro de você, não está fora. É isso que às vezes a gente não percebe. A energia ela vem de dentro, ela não vem de fora. E você às vezes está se humilhando para pessoas, achando que é a atitude dela e o comportamento dela e o que ela fazer e as coisas que acontecerem são que vão definir a sua vida, e não são. A pilha que está fora não roda o que está dentro de você. Não é a tampa que faz a hélice rodar nem nada, é a energia que já está, e é lá que você tem que focar. É justamente nessas coisas. Não adianta você pensar em algo diferente. Não adianta. Não adianta. Mantenha a fé, ainda que tudo pareça dizer que não. Deus não vai te deixar na mão.
creia nas promessas de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Jesus, que a nossa Rahová, que a nossa Duracell, ele possa estar no lugar certo, para que ele mantenha a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor sempre no lugar certo, que ele afaste de nós tudo aquilo que não vem dele, que nós tenhamos maturidade para entender que dentro de nós só existe um, não vai ter outro, e que nós só alcançamos o pleno funcionamento de nós mesmos quando ele está dentro de nós, cheio de fé, cheio de amor e cheio de esperança. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.